Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Lucena, o seu professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E aqui no nosso canal Geração Selfie, nós estamos dando sequência a uma série chamada Ensinos Remotos. No plural, porque busca, por meio do depoimento de professores e profissionais da educação em geral, e também de alguns estudantes, traçar um mosaico das múltiplas possibilidades de enxergar o ensino remoto que foi tornando-se obrigatório a partir da pandemia de Covid-19. E hoje, no nosso terceiro episódio da série, nós vamos conversar com o historiador e filósofo José Rodrigues. Olá, Rodrigues, seja bem-vindo ao nosso projeto Ensinos Remotos. Tudo bem contigo? Olá, Tiago, tudo em paz? Tudo bem também com você? Espero que esteja tudo bem também com aqueles que estão nos assistindo. Um forte abraço para todas e para todos. Ok. Então, Rodrigues, para começar, eu gostaria de saber qual é o perfil geral da escola, do exemplo que você vai nos trazer de sua experiência. Bem, a gente vai conversar um pouquinho da minha experiência no SESI Escola, aqui do Rio Grande do Norte. Na verdade, são duas escolas na mesma instituição, que é o SESI Escola Natal e o SESI Escola São Gonçalo do Amarante. O SESI Escola é uma escola atrelada à rede do SESI, que está ligada a uma instância da FIERN, quer dizer, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Então, é uma escola atrelada a uma entidade de classe, da classe industriária, mas que está também aberta à comunidade. Então, nós temos alunos que são filhos de pessoas que trabalham na indústria, e nós temos alunos também que não são filhos de pessoas que trabalham na indústria, mas que optam por estudar na escola. O ensino médio do SESI Natal, de quem faz o curso técnico, é o novo ensino médio. Então, nós trabalhamos com a realidade de áreas, é a área de ciências humanas aplicadas, onde eu atuo, que tenho eu como professor de filosofia, uma professora de sociologia, o de história e o de geografia, trabalhando em conjunto. No fim, o aluno tem uma mesma menção, a mesma nota, faz a mesma prova, os trabalhos são conjuntos. O nosso planejamento tem que estar em conjunto, então é o mesmo tema que o aluno está vendo em filosofia, em sociologia, em história e geografia. Então também gerou uma adaptação, como planejar tudo isso de maneira remota e aplicar de maneira remota. E no SESI Escola São Gonçalo, o ensino médio convencional com a separação de disciplinas que a gente conhece, né? Cada um no seu quadrado. Então são várias realidades aí mesmo estando dentro da mesma instituição. Agora, interessante, pelo perfil que você foi traçando aqui para a gente, como eu costumo dizer, tem de A a Z, né? Então, pelo que eu percebo, você me corrija se eu estiver errado, nessa sua experiência aí no SESI, tem desde alunos que têm uma certa estrutura, alunos que não, talvez tenham uma estrutura mais precarizada de acesso. Eu estou falando no sentido de ter acesso à rede, porque é basicamente o que dá suporte a esse modelo de ensino remoto atual, não é isso? Isso mesmo, assim, nós temos alunos de zona rural e de zona urbana, alunos de classe econômica melhor, que estão lá no SESI São Gonçalo, pagam a mensalidade, outros estão lá, mas fazem um grande esforço para estar, então são de classe média baixa, ou são pobres mesmo, e principalmente esses alunos bolsistas que fazem o curso técnico, o perfil social é de maior vulnerabilidade. Inclusive, a maior parte dos nossos alunos do SESI Natal, eles são do município de Goianinha, uma cidade do interior da região metropolitana de Natal, né? Mas já bem afastado, e alguns de área rural do município de Goianinha. Então, geram uma diferença muito grande de acesso. E teve alunos, inclusive, que não conseguiram participar das videoaulas e receberam de casa vídeos e materiais que toda semana a gente mandava de apostila e de questionário para conseguir acompanhar. Então, a gente teve alunos na videoaula e teve casos de aluno que estava em um sítio e alguns, por causa da pandemia, moravam no centro de Goianinha, tinham acesso à internet, mas quando veio a pandemia, os pais ficaram desempregados,
tiveram que morar com os parentes no sítio, e aí lá eles não tinham acesso à internet, e tiveram que ter esse material que era enviado semanalmente, quando a pessoa vinha até Goianinha, ou um ponto que tivesse internet, baixava esse material, fazia, voltava na outra semana, reenviava, e a gente fazia essa dinâmica. Então, você já está entrando mesmo no segundo ponto, que eu estou muito curioso para saber, tendo em vista tanto esse público muito heterogêneo, mas também a utilização de estruturas metodológicas, por exemplo, para o ensino médio, diferentes. Como foi que vocês trabalharam, ou têm trabalhado, não é, remotamente os conteúdos? E aí eu queria que, quando você fosse, à medida que você nos conte como foi e tem sido essa experiência, que você possa apontar, já fazendo uma certa avaliação do que foi ponto positivo, o que foi ponto negativo, o que foram erros e acertos de vocês. O primeiro ponto foi o choque com a pandemia, né? Nós paramos e foi uma coisa inesperada, então a escola passou 15 dias sem funcionar, né? Se preparando para o sistema online, né? Como nós estamos atrelados, né, a toda uma rede, porque o SESI Escola é a maior rede de educação do país, então toda uma estrutura de plataforma foi sendo preparada, de atividades que a gente já tinha online para passar para esses alunos, de questionários que eram feitos online, de veículos de comunicação específicos, né, de ferramentas para comunicar professor e aluno, estava tudo sendo preparado nesses 15 dias para a nossa volta. Então, assim, o que foi positivo foi em termos de suporte dessa instituição específica que foi dado de ferramentas que, por exemplo, em outras instituições que eu dei aula não tinha. Também a possibilidade de trazer nomes para conversar. A gente fez projetos que trouxe ao longo do ano vários nomes, alguns nacionais, né? Cantores. A gente fez um projeto cultural que trouxe Valdones, que trouxe cantores de peso para conversar com os alunos, coisas que não seriam possíveis se a gente tivesse que trazer presencialmente esse cantor, compositores, maestros, para conversar na sala de aula. Mas por causa da plataforma, a gente conseguiu conversar com pessoas de outras partes do Brasil, trazer para participar de aula. Isso foi muito bom, né? Mas o grande desafio, quer dizer, os pontos negativos que pesaram, eu acho que para mim o primeiro foi o cansaço dos alunos e a adaptação de todo um sistema a essa nova metodologia, né? O SESI optou por fazer as aulas online seguindo os mesmos horários que nós tínhamos nas aulas presenciais. Isso foi, no primeiro momento, até hoje ainda é, mas no primeiro momento extremamente cansativo, tanto para professores como para alunos, né? Porque a gente tinha a manhã inteira de aulas e nós entendemos que isso foi também uma demanda dos pais, que tinha toda uma pressão dos pais, que o meu filho tem que estudar, e se tinha um horário presencialmente, o pai queria que esse horário também tivesse online. Então a gente dava as mesmas aulas de 50, depois foi reduzido para 45 minutos online, só que tem outra dinâmica, né? O aluno cansa muito mais diante de uma tela. A interação com o professor foi um ponto muito difícil de solucionar, é muito mais complicado, né? É muito comum os silêncios, né? Você está falando um monólogo e não ter a resposta dos alunos, a interação de ver os alunos, né? E o cansaço do próprio professor. A gente sabe que uma aula online, tendo o mesmo tempo de uma aula presencial, ela tem uma carga de cansaço, de estresse muito maior. Observação. Mas, objetivamente, como é que vocês fizeram? Como era isso? Essa distribuição das aulas em momentos síncronos, assíncronos? E também, depois de falar isso, eu também queria que você me dissesse me chamou muita curiosidade, aqueles alunos que tiveram que migrar por causa da pandemia para a zona rural, como é que vocês faziam para chegar até eles também? Como era isso? A escola forneceu plataformas, né? Mas o material de gravação era todo nosso. Então, o professor de casa entrava na plataforma e aula ao vivo, né? As partes, os vídeos gravados, era mais quando a gente queria mandar isso para os casos, a gente teve 2 casos de aluno que ficou totalmente offline, né? No sítio não pegava a internet, ele não tinha como assistir as aulas diariamente. Então, recebia de algumas vezes vídeos, mas também apostilas e questionários que ia até esses alunos no sítio onde eles estavam morando.
mas a maior parte dos alunos assistiu aula ao vivo. Agora, o material de gravação era o nosso, era o quarto de casa, era a sala de casa, o que também trouxe desafios, porque nem todos os professores estavam preparados para transmitir uma aula das suas casas, né? Então, na pandemia, muita coisa fechou e até o acesso a comprar um equipamento novo, né? Apesar que o professor, a gente sabe, não ganha tão bem, não para se equipar assim do dia para a noite, e até o próprio acesso a comprar, alguns professores não tem que ter um fone de ouvido, um microfone, meu áudio é muito ruim, às vezes a câmera falhava, tinha professor que começou a fazer aula do celular e tinha problemas com o celular, de entrada no aplicativo, internets que não eram muito boas, né? Então, todos os professores tiveram que se adaptar. Isso foi feito ao longo do processo, era o processo acontecendo e a gente se adaptando e consertando o computador e tentando melhorar a nossa internet para conseguir chegar bem à casa dos alunos. E do outro lado também, a dificuldade, mesmo dos alunos que estavam assistindo a aula, de se fazerem presentes, porque às vezes a internet oscilava, falta de equipamento, o aluno só assistia pelo seu celular, e o celular do aluno tinha problema com o microfone, E como é que a gente faz uma apresentação de trabalho quando o aluno falha o microfone do aluno? Às vezes o aluno não tem, e às vezes no meio da apresentação ele começou a falar e o microfone dele falhou, e ele não consegue mais falar. E ele começa a mandar a apresentação dele digitado, via chat. Um outro ponto foi as câmeras, né? A gente falava olhando nomes, muitas vezes. E aí, algumas escolas começaram a determinar que os alunos tivessem que abrir as suas câmeras, até para ver se o aluno estava assistindo aula ou não, né? Realmente presente ou não, porque na sala de aula a gente está olhando no olho. E online a gente não sabe o que ele está fazendo. Tinha aluno que assistia a aula fazendo a faxina. Teve aluno que arranjou emprego na padaria. Então, ele ia assistir a aula lá, vendendo pão na padaria, né? E às vezes, peraí, professor, falo já. E ele estava vendo. Depois a gente descobriu que ele estava trabalhando. Então, a gente teve todo tipo de realidade. Quando a gente foi tentar essa abertura de câmeras, então foi feita uma reflexão. Se percebeu que alguns alunos não queriam abrir suas câmeras porque eles vinham de realidades mais humildes. Em algumas salas a gente tinha essa realidade heterogênea de alunos que assistiam a aula no escritório do pai, com livros, numa mesa, notebook, e alunos que assistiam na cozinha, com a mãe cozinhando atrás, porque é onde pegava bem. Eu assistia, inclusive, com o celular da mãe, quando a mãe precisava alguma mensagem, a aluno tinha que sair da aula e voltar depois. Tinha aluno que teve que assistir aula do quintal, porque era o único lugar da casa que pegava a internet bem, era o quintal. Então, ele ia assistir aula no quintal lá, com as galinhas. Outros iam para a casa de um parente para poder pegar a internet de lá. Então, muitos tinham vergonha de abrir as suas câmeras e mostrar a sua realidade, expor a sua intimidade familiar para a turma inteira. Porque também tem aqueles que aproveitam essa distância para relaxar. No começo a gente teve algumas dificuldades que foi traçando estratégias para tentar identificar, como alunos que só respondiam chamada, não estavam participando. Alguns chegaram ao ponto de programar suas máquinas, e não me pergunte que eu não sei como fizeram isso até hoje, programar suas máquinas para responder presente em horas marcadas. Então eles sabiam a hora que ia começar a aula, e a máquina automaticamente colocava no chat presente. Então, você começava a aula, o aluno aqui, presente, que ele estava tentando responder a chamada. E, às vezes, ficou estranho, porque eu não estava chamando o nome dele, daqui a pouco presente. A gente percebeu que era algo programado, né? E um outro burla foi as provas, né? Não teve como fazer as provas convencionais, a gente teve que fazer outro tipo de atividade. Fazia também as provas porque era uma exigência dos pais, mas pesando a nota com outras atividades, porque eles faziam provas sempre em dupla com o Google, e aí ficava muito fácil. Por essas e outras questões que, no segundo momento dessa nossa série, né, desse projeto Ensinos Remotos, eu também vou conversar com alguns alunos, para a gente ouvir um pouco esse caleidoscópio das experiências de ser aluno,
não é também? Sim. Também a gente tem esses casos de alunos que se desdobraram, mesmo no hospital, cuidando da mãe, ela estava ali, e ela dizia que estava, a única coisa que ela tinha visto de ponto positivo da aula online, que ela estava dentro da tristeza, da triste realidade, ela estava feliz, porque mesmo tendo que cuidar da mãe, ela ainda conseguia assistir às nossas aulas, e ela não queria parar de estudar. Né? Então a gente também viu esses exemplos, com outros exemplos que você podia citar aqui, de esforço muito grande de alunos que quiseram resistir e permanecer estudando. Isso é muito importante, muito bom. E já que estamos falando também já dessa dimensão, né, do esforço e tudo mais, agora eu queria ouvir de você, Rodrigues, se você já pudesse fazer uma pequena avaliação, ou mesmo uma reflexão sobre os desdobramentos de tudo isso, né, do ensino remoto, o que se esperar do ensino como um todo, né, da aprendizagem e tudo mais, daqui para frente. Eu acho que é uma realidade que veio por um meio muito triste, que foi a pandemia, mas é uma realidade que veio para ficar. E ficou muito claro que ela não substitui, pelo menos a minha avaliação para os anos iniciais, né? Não há como substituir do presencial, pelo menos na posição hoje que nós estamos. Eu acho que o presencial ainda é fundamental, né? E os alunos estão ansiosos por voltar à sala de aula, eles têm saudade da sala de aula. Então, se percebeu que a presença física do professor, o olhar, o tirar a dúvida, ele é essencial. Mas a realidade do virtual, ela veio para ficar. De alguma forma, a gente vai continuar usando essas ferramentas. Muitas experiências foram bem exitosas, como, por exemplo, nós fizemos já no passado um trabalho e agora estamos fazendo outro, através do Instagram. Então, o trabalho é todo feito, o novo ensino médio, integrando as disciplinas da área, os alunos vão fazendo etapas, e a etapa final é uma publicação no Instagram da turma. Então, o trabalho não fica só para a turma e para o professor, ela acaba sendo publicizado para o grande público, e isso empolga o aluno. Produções de vídeo, produção de imagens, trabalho com imagem no Instagram e outras ferramentas que o aluno publica. E eles têm se sentindo muito bem com isso. Eu acho que mesmo com a volta do presencial, estratégias como essa, que entraram via pandemia, acho que elas tendem a permanecer. Também alguns encontros de interação, trazer alguém de fora para falar e usar essa ferramenta do online, mesmo na própria sala de aula, que é algo que não era tão comum, eu acho que vai passar a ser comum. As escolas tiveram um grande salto, digo, boa parte das escolas que tiveram condição, principalmente as particulares, de melhorar a sua ação tecnológica, dar mais acesso à tecnologia, usar mais as ferramentas, né? E eu acho que isso veio para ficar, essas interações, a interação, inclusive, entre professores, da gente se reunir mais online, fazer essas reuniões de planejamento mais dinâmicas, eu acho que isso é um ponto que vai ficar marcado aí para o nosso uso futuro. Ok. Rodrigues, muito obrigado por sua participação. Se você quiser fazer ainda alguma consideração final, fique muito à vontade. Eu quero só agradecer. Eu acho que esse projeto é extremamente importante e eu venho acompanhando como espectador do projeto, tento estar sempre antenado com o que está saindo por aqui. E eu acho que essa partilha, ela nos enriquece. A gente está num momento tão difícil de isolamento, de distanciamento, que todo veículo, toda a experiência de atrair, de promover uma cultura de paz, de interação, desse abraço, eu chamo de um abraço digital, que a gente possa dar, eu acho que é muito valiosa, vale muito a pena a gente não se sentir sozinho. Estamos num momento de solitude, mas nunca num momento de solidão. Estamos conectados, Nunca essa palavra fez tanto sentido como agora. Estamos conectados. Então, vamos valorizar cada vez mais a presença, valorizar o olhar, que a gente viu que tem que conviver com a pessoa que nos é mais querida, conosco mesmo. E a gente não convivia antes porque estava tão no mundo que às vezes esquecia de conviver consigo. E teve gente que teve crise ano passado, porque não conseguia conviver consigo mesmo. E quando ficou no espelho, sozinho, aí teve que conversar, dialogar consigo, que é uma ferramenta de ação da filosofia tão valiosa que nos enriquece. Então, agradecer e parabenizar sempre essas iniciativas.
Então, entrevistas como esta que acabamos de ter com o professor José Rodrigues e outras mais você pode encontrar no canal Geração Selfie no YouTube. Nós também estamos em todas as outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Você pode procurar lá Geração Selfie, vai encontrar facilmente. Se inscreve, segue e partilha conosco também suas experiências. Você pode partilhar, de repente, nos comentários deste vídeo a sua experiência e quem sabe nós podemos entrar em contato daqui a pouco com você também. Um abraço e até o próximo Ensinos Remotos. Tchau!